Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Tadashi, cirurgião dentista, especialista em implantodontia e médico. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dessa minha trajetória profissional, do porquê que eu fui fazer medicina depois de velho. É uma pergunta que diariamente as pessoas me fazem. Pô Rodrigo, você já como dentista estabelecido, por que de repente resolveu fazer medicina? E eu disse que, eu sempre digo, né, que não foi nada de repente. Eu sempre tive vontade em me tornar médico e desde criança eu sempre tive esse intuito de que um dia eu realmente seria médico. Nunca tive pressão dos meus pais, não tenho nenhum médico na família, foi algo que realmente se desenvolveu em mim. Durante o meu ensino fundamental e o ensino médio eu sempre estudei em escola pública. E chegou um momento no ensino médio, no terceiro ano, eu decidi por fazer cursinho junto com o colégio. Pela manhã eu ia para o colégio e no período da tarde eu ia para o cursinho, esses cursinhos pré-vestibulares. Foi um ano assim, que eu desenvolvi muitos meus conhecimentos de colégio e eu vi o quanto o que eu havia aprendido no colégio público era defasado. Então assim, o primeiro ano de cursinho foi um ano que eu pude realmente ter o primeiro contato com muitas das disciplinas que viriam a ser cobradas nas provas nos vestibulares. Infelizmente, ao final do primeiro ano de cursinho, isso foi no começo da década de 90, mais precisamente em 1993, não tive nenhum sucesso, em ser aprovado em nenhuma faculdade. Foi quando eu decidi por fazer mais um ano de cursinho, aí sim dedicado apenas ao cursinho. Em 1994 passei o ano todo me dedicando aos estudos com o único intuito de que eu queria fazer medicina. Chegaram as provas e por todas as análises que eu fiz na ocasião, pelos tipos de provas, as dificuldades das provas, eu decidi que prestaria medicina em todas as universidades públicas do estado de São Paulo, exceto na Unicamp, onde eu prestei odontologia. E na ocasião foi onde eu fui aprovado. Em 1995 eu iniciei a faculdade de odontologia. Passei a faculdade inteira e por muitos outros anos subsequentes amando a odontologia, que inclusive ainda é uma profissão que eu sigo. Ao final da faculdade de odontologia, continuei os meus estudos, iniciei um curso de especialização em implantodontia, fiz o meu mestrado também em implantodontia, posteriormente fui convidado a ser professor em cursos de formação em implantodontia, até que em 2012 chegou um momento que eu falei, agora sim eu vou fazer medicina. Descobri naquele momento que a odontologia havia sido o meio para que eu pudesse realmente ingressar na medicina. Em 2013 eu voltei para aquele mesmo cursinho pré-vestibular para me preparar para as provas vestibulares e em 2014 eu fui aprovado e foi quando eu iniciei a faculdade de medicina. Pessoal, muitas das pessoas que me acompanhavam na ocasião falavam, pô Rodrigo, isso vai ser algo praticamente impossível, vai ser muito difícil. Você pretende parar de trabalhar e se dedicar à faculdade de medicina? Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Eu acreditava que um gerenciamento de horário eu conseguiria fazer as duas atividades, faculdade de medicina e meu trabalho profissional como dentista. E foi o que aconteceu durante todo o período de faculdade. A faculdade de medicina é um curso integral, exige muito dos estudantes passarem o dia todo na faculdade, e comigo não foi diferente. Apesar de ter estudado odontologia previamente, a carga horária, as disciplinas eram muito diferentes, e eu não tive nenhum abono de disciplina, precisei cursar integralmente a medicina. E naquele período, eu passava o dia todo na faculdade e ia para o consultório no período da noite. Então, eu gerenciei os meus horários de tal forma que
eu pudesse atender meus pacientes a partir das 18 horas. E assim foi durante todo o período. Ao final da faculdade de medicina, isso em 2020, em meio à pandemia, eu consegui finalizar o curso, tive o meu diploma e a partir de então eu comecei a conciliar a medicina com a odontologia. Aí o pessoal fala: pô, Rodrigo, e agora? Você é o que? É médico ou é dentista? Eu sempre digo, sou os dois. São áreas que se integram, uma complementa a outra. E eu acredito que isso, para mim, é realmente um grande diferencial. Principalmente por ser dentista. Pois ao final de uma faculdade de medicina, eu já tinha habilidade do trato com o paciente, algumas habilidades manuais adquiridas, que é necessário para a formação de um bom dentista. E eu acredito que realmente a medicina veio para somar os meus conhecimentos já adquiridos na odontologia. No início de 2021, eu iniciei também a minha especialização em cirurgia geral, algo que ainda perdura nesse momento, e mantenho a mesma disciplina ou o mesmo gerenciamento de horário que eu já havia adquirido durante a faculdade de medicina. Ou seja, eu passo o dia todo no hospital, para minha formação como especialista em cirurgia geral, e posteriormente, no período da noite, eu me direciono ao consultório. Então, o que eu tenho hoje, para os meus pacientes? Um consultório médico e odontológico que atende em horários diferenciados. Numa rotina de São Paulo, atender pacientes a partir das 18 horas, nós vamos ter público também para esse horário. Afinal de contas, em São Paulo é tudo muito longe, tudo muito corrido, trânsito para todo quanto é lado. E existem aquelas pessoas que têm dificuldades em se direcionar ao médico ou dentista durante o dia e elas dão preferência ao período noturno. E é o que acontece no meu dia a dia de consultório. Se um dia, de repente a gente pode até fazer um vídeo para contar para vocês como é que foi realmente o dia a dia da faculdade de medicina, conciliando o trabalho, o que foi de diferente, o que aconteceu de diferente no decorrer do curso, pelo fato de eu ser mais velho em relação à idade padrão, dos estudantes de medicina. Geralmente são jovens, aqueles que acabaram de sair da adolescência. Então aí existia até poderíamos dizer um conflito de idade, mas algo que não aconteceu durante essa formação, tá bom? Bom, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Se de repente vocês quiserem que eu fale algo mais dessa minha formação, coloque aí, mande uma mensagem e a gente planeja um vídeo para contar toda essa história, certo? Um grande abraço e até mais.